das primeiras atitudes que a gente toma quando a gente descobre que foi traído, seja lá por qual tenha sido a circunstância, é a gente se questionar, mas o que foi que eu fiz para merecer isso? E a gente começa a entrar nessa cadeia, né, de tentativa de achar uma justificativa que explique os nossos questionamentos. Porque a gente se acha imerecedor, porque a gente se acha injustiçado, porque a gente se acha humilhado. E nós, de fato, somos, né, tudo isso. Esse é um sentimento real, palpável. Mas a gente precisa entender que a nossa identidade, ela está além do que a gente sofre. Porque a nossa identidade está pautada e fundamentada naquilo que o Senhor preparou para nós e aquilo que o Senhor diz que nós somos. Durante todo o processo, muitas vezes, algumas pessoas, né, quando não nós mesmos, vamos tentar achar o culpado dessa situação. E muitas vezes tentarão nos acusar, tentarão encontrar em nós algo que justifique o fato de o outro ter tomado decisões tão descabidas e que levantaram tanta surpresa, né, para muita gente. E se a gente for deixar que isso aconteça, a gente vai entrar numa linha de adoecimento emocional, que é totalmente diferente daquilo que Deus quer para nós. Jesus, ele passou também por essa situação. E eu costumo dizer isso, né? Jesus, ele nos entende tanto e ele quer tanto que a gente saiba que ele nos entende, que ele veio enquanto humano, né? Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele também foi traído aqui por um dos seus discípulos, por uma das pessoas que conviveu, que viu ele realizar milagres, que viu ele realizar maravilhas, que ouviu os ensinamentos de Jesus ali de perto, sabe? Que entrou em comunhão com ele, que ceou com ele. E mesmo que Jesus já soubesse dessa traição, porque nada, diferente de nós, né? Nada surpreende a Deus, ele sentiu, ele certamente sentiu essa traição. E a gente vai ver aqui, né, para fundamentar isso, a gente vai encontrar essa traição tanto no livro de Mateus quanto no livro de Marcos, mas eu escolhi aqui essa passagem do livro de Lucas, que se encontra aqui no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 47, que diz assim: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhes: Senhor, feriremos a espada? E um deles, que era Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Nessa passagem a gente consegue ver nitidamente que mesmo diante daquele processo de traição tão grande, né, que levaria Jesus à cruz, ainda que ele soubesse que esse era o seu propósito, ainda que ele soubesse que para que o propósito pudesse ser cumprido, ele precisaria passar por esse processo. Traição dói. E certamente também doeu em Jesus. Se ela tivesse sido ocasionada por qualquer pessoa que não fosse tão íntima, talvez a dor ela poderia ser um tanto amenizada. Mas ela dói muito mais quando a gente tem uma relação de comunhão tão grande com alguém. Assim como Judas, ele era discípulo, ele era seguidor, ele era amigo de Jesus. E ele o traiu com um beijo. Um beijo que é uma atitude de intimidade, né? Que é uma atitude de carinho. E foi assim que Judas decidiu trair Jesus. E aí a gente pode perceber que Pedro, né? Sempre ele, tão emocionalmente instável, vai se irar naquele momento e ele vai cortar uma das orelhas do servo, né? Do sumo sacerdote. Naquele momento ali, talvez, Jesus ele pudesse ter deixado que aquilo acontecesse como forma de justiça. Talvez se fôssemos um de nós, teríamos dito, pronto, é o mínimo que pode ser feito. Né? Vocês vieram aqui para me prender, eu sendo justo, eu estando aqui, tendo que passar por esse processo, sendo que eu não fiz nada. O que foi que eu fiz para merecer isso? Né? Jesus poderia simplesmente questionar tudo isso. Eu sempre, sem pecado nenhum, eu vim aqui, curei, fiz maravilhas, milagres, vocês viram, não fiz nada de mal para ninguém, vocês estão vindo aqui. Então, ok, Pedro, ótimo, isso é o mínimo que pode ser feito. Mas o que foi que Jesus fez? Disse a Pedro que parasse com isso. Pegou a orelha daquele servo e colocou no lugar. Porque o que aconteceu com Jesus não mudou a identidade de Jesus. E é isso que a gente precisa aprender com Cristo, sabe? Durante todo o processo é muito difícil que a gente também não pense em fazer justiça, né? Que a gente não pense em tomar decisões, né, imediatistas, sabe? Em relação ao outro. Dentro desse contexto de casamento, muitas vezes a gente pensa, não, quer saber, eu vou logo dar o divórcio, quer saber, eu vou manter longe do meu filho, da minha filha, eu vou proibir contato, eu vou fazer alienação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Jesus, ele quer nos dizer o tempo inteiro
que a gente precisa ter inteligência emocional nesse processo, ainda que seja muito difícil. E você pode estar se perguntando, pronto, inteligência emocional agora. Dentro de um processo tão grande, tão dolorido que é esse, você vem falar de inteligência emocional. E eu posso te dizer, Jesus, ele é o maior professor e psicólogo dessa situação. É ele quem nos dá essa inteligência. Apenas ele pode nos dar conforto, consolo e fazer com que a gente haja da forma como ele quiser. Durante o meu processo aconteceram muitas outras coisas em que eu fui orientada judicialmente a tomar decisões. Eu fui orientada judicialmente a não perder absolutamente nada, que já estavam trabalhando, mesmo sem eu perceber, e também sem imaginar que muitas pessoas teriam capacidades que tiveram, sabe? E eu me sentia assim, nossa, sabe? Diante de tanta circunstância, outras chegaram a aparecer. E eu fui orientada, né? Nesse momento, apesar de ter um certo conhecimento na área jurídica, porque é o meu trabalho, é a minha profissão, mas eu não conseguia raciocinar, porque vinham várias bombas, digamos assim, né? Eram cada dia era uma novidade, assim, e eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver a isso? Sabe? Eu me sentia realmente atacada, assim, eu estava sendo no âmbito espiritual. Mas eu tinha pessoas ao meu lado, eu tinha amigos também da área, eu tenho familiares também da área, que quando eu conversava, né, foram pouquíssimas realmente as pessoas que souberam, mas pessoas que eu contei e que eu conversei sobre isso, me diziam, olha, você precisa agir assim, você precisa fazer assim, olha, não perde tempo não, se você tá se surpreendendo com as pessoas, surpreenda as pessoas também agora, você sabe que você tem direito a isso, a isso, a isso, a isso, a gente age assim, 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 se as pessoas estão vindo na surdina e trazendo essa surpresa pra você, surpreenda também, entenda, mostre que você também sabe, que você também tem direitos, né, dê essa surpresa, esse susto nas pessoas pra entenderem que não podem brincar com você, que não podem fazer conforme quiserem. E, gente, eu não posso dizer que no momento de raiva eu não senti essa vontade, sabe? Eu não senti vontade, eu não posso negar que eu senti vontade realmente de, olha, quer saber, eu vou agir, sabe? Eu vou fazer alguma coisa. Se eu tenho direito a tanta coisa assim e estão querendo me tirar esse direito, eu não queria brigar, mas se estão querendo, então vamos embora. E aí é que o Espírito Santo me dizia, olha, o que estão fazendo com você não pode de forma alguma mudar a sua identidade, porque a sua identidade não está pautada naquilo que as pessoas estão achando a seu respeito, naquilo que as pessoas estão tomando de providência, que elas acham que estão sendo providência a seu respeito, não está pautado em nada do que acham de toda essa situação. Está pautada apenas no que eu sou. Está pautada apenas naquilo que eu digo que você é. Então você precisa parar. Deixe as pessoas fazerem o que quiserem. Entenda que a última palavra é minha. Deixe que as pessoas achem, façam, falem o que elas quiserem. Deixe que eu tomarei a providência, eu acalmarei a tempestade no tempo oportuno. E não é fácil confiar, sabe? A ponto de realmente entregar. Mas a gente sabe que essa é a melhor solução. Eu lembro que para algumas dessas pessoas, né, que me orientavam, que diziam, pelo amor de Deus, você precisa fazer alguma coisa. Daqui a pouco é outra descoberta, e é outra paulada, e é outra coisa, você vai fazer o quê? E eu dizia assim, olha, quer saber? Eu vou esperar em Deus. Ele me garantiu que ele vai tomar a providência no tempo oportuno. E eu vou buscar nele força, porque eu não tenho sozinha, mas eu vou buscar nele força para tentar suportar. E às vezes eu dizia isso, tinha essa convicção, e no outro dia vinha outra novidade. Olha, você agora tá sem isso, olha, agora você vai ter que passar por isso. E eu dizia, Cássia, eu acho que eu tô sendo muito besta, sabe? Eu acho que a decisão de realmente esperar em Deus, eu acho que Deus quer que eu faça alguma coisa também, não é possível. E eu queria agir, e eu dizia que ia agir. E eu, quer saber, eu vou fazer, quer saber, eu não vou ter pena de mais ninguém tá tendo pena de mim. Quantas vezes eu disse isso? Mas todas as vezes o Senhor me dizia, ei, a sua identidade está firmada em mim. Desde que as pessoas se revelem. Não caia nessa, sabe? Não adianta você cortar a orelha do servo, do sumo sacerdote para mostrar que você está fazendo justiça. Não adianta. Deixe que eu reconstrua aquilo que já foi cortado. Deixe que eu refaça. O propósito ele precisa ser cumprido independentemente do que tenha que acontecer. E você precisa ter a sua identidade fundamentada em mim. E eu costumo dizer que foi um dos processos mais difíceis de toda a minha vida. Eu achei de fato em vários momentos que eu iria sucumbir. Eu achei de fato em vários momentos que eu jamais veria de novo a minha família restaurada. Eu não vou negar, eu não vou ser hipócrita, né? Eu tô aqui realmente rasgando meu coração em todos esses vídeos.
para contar para vocês o que realmente se passou. Mas em todos os momentos eu decidi obedecer. E eu disse, Senhor, eu não sei como é que vai terminar. Eu não sei, sabe? Eu dizia às vezes, Senhor, tu tens me prometido coisas. E parecia que às vezes quando as promessas vinham e eu tava muito bem crendo, aí que vinha uma tempestade pra eu realmente desacreditar, me desestabilizar. Olha, foram tantas coisas. Mas eu dizia assim, depois entre lágrimas, sabe? Dizia assim, Jesus, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas eu vou realmente continuar crendo. E muitas vezes, como eu tava dizendo, eu dizia assim, Deus, tu me prometeste. Mas por que não está sendo realizado? Será que eu estou crendo errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que será que eu estou fazendo que não está acontecendo, sabe? Eu não deixei de crer em ti, mas eu também estou cansada. Eu não quero mais isso, Deus. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. E a nossa identidade, ela não pode ser modificada por aquilo que as pessoas fazem conosco, por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, por aquilo que as pessoas acham a nosso respeito, espalham a nosso respeito, quando não sabem de quase nada, sabem da ponta do iceberg que a gente escolheu contar. Mas muita gente às vezes escolhe ouvir o outro lado sem questionar a você e talvez você esteja em silêncio, porque você preferiu. Deixa quem quiser falar, eu vou ficar em silêncio. E essa foi a minha posição. Eu chorei, eu sofri, eu me irei em muitos momentos. Eu quis fazer justiça comigo mesma, assim, de realmente entrar com ações, de realmente, não querem brigar, então vamos brigar. Mas o tempo inteiro o Senhor me disse, olha, você não pode. Quando a vida tá te sacudindo de uma forma, mas o que é que você tem deixado cair? O que é que você vai deixar cair? Quando a vida tá te sacudindo desse jeito, de uma forma tão... vai cair alguma coisa. O que é que você vai deixar cair? Você vai deixar cair a ira? Você vai deixar cair a vontade de fazer justiça? Você vai deixar cair a vitimização? Você vai deixar cair o quê? Deus quer que nós deixemos cair o seu transbordar de amor, porque a justiça maior é a dele. Ele vê todas as coisas. Eu já disse isso em outro vídeo, mas isso me impactou muito um dia que eu estava na igreja e o Senhor disse pra mim assim, verdadeiramente, olha, foi pra alguém que eu nunca tinha visto, sabe? E disse assim, olha, o Senhor tá mandando te dizer nesse momento que Ele vê o que você não vê e que Ele ouve o que você não ouve. E Ele tá tomando providência. Isso tudo vai passar. Eu não sei o que é, mas o Senhor tá me mandando te dizer que vai passar. Que Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E é isso que eu quero dizer pra você. Ele tem ouvido o que você não tem ouvido. Ele tem visto o que você não tem visto. Ele tem preservado você de não ouvir. Ele escolheu ouvir por você. Ele escolheu preservar a sua visão de enxergar coisas que você não está vendo. Então não questione, não queira ver, não queira ouvir. Queira apenas confiar e entender que você, quando a vida te sacudir, você vai precisar derramar mais de Deus. Ainda que você esteja sentindo tão fraco, sabe? Ainda que você esteja se sentindo tão pequeno, como se você não tivesse nada para derramar, apenas dor. Não é isso. Nesse vídeo, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer com que você derrame sobre a vida de outras pessoas testemunho. Mas não para a sua glória, porque quem somos nós? Mas para a glória de Deus. Ele vai fazer com que o derramar seja do seu nome, seja da sua glória. Que outras pessoas se impactem e pensem, o que foi que eu fiz? Que Deus é esse? Sabe? Como é que pode uma situação toda dessa e essa pessoa se reconstruir desse jeito? Como é que pode tudo que eu agi para tentar preservar e de repente até perdi dinheiro, até perdi, enfim, tempo, até perdi lágrimas. Porque quando a gente escolhe estar fundamentado naquilo que o Senhor diz que nós somos, a gente consegue vencer. Porque o Senhor é quem nos justifica. E eu tenho dito isso porque eu aprendi verdadeiramente isso. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, o Senhor me deu uma esmagada muito grande nesse processo também. Ele me mostrou muitos dos meus erros, ele me disse, olha, você conserta isso aqui, ou então também não vai dar, sabe? E eu chorei muito, eu me derramei muito, eu pedi muito perdão a Deus, assim, eu realmente, Senhor, eu preciso de Ti para me ajustar em determinadas áreas, e especialmente essa área emocional, que sempre foi algo que eu deixei sempre assim, sabe, escanteada e enfim, sofria calada, sabe, em relação a algumas situações e várias outras situações também, não só nessa área, mas o Senhor me tratou, o Senhor me curou e Ele disse, eu vou fazer novo.
mas eu preciso que você esteja com o seu emocional ligado a mim, porque sou eu quem te curo, sou eu quem te conheço no mais íntimo do teu ser, eu conheço a tua alma, do avesso, coisas que ninguém conhece, eu conheço, coisas que nem tu conhece, eu conheço, foi eu quem te fiz. Então permaneça no seu lugar. Ainda que você esteja passando por dor, ainda que nesse momento você esteja se sentindo a pessoa mais injustiçada do mundo, porque nós nos sentimos assim. Mas a sua identidade está revelada naquilo que o Senhor disse que você é. E você é amada, você é amado, você é escolhido, você é separado. Você nasceu com o propósito de vencer. Mas para isso você também vai precisar passar por alguns processos, porque Jesus passou. Sabe? As coisas, elas não são sobre nós, gente. A gente precisa entender que não é sobre mim. Esse canal não é sobre mim, não é sobre a minha família. É sobre o Senhor, é para a sua glória. É sobre Ele, sobre o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, que seja para a glória de Deus tudo isso que você está passando. E que você continue firme, sabe? Mesmo no meio da dor, eu sei que dói, eu sei que a gente se ira, eu sei que a gente quer resolver, sabe? Eu sei que, não fui eu que escolhi, não. Eu falava isso para Deus, não fui eu que escolhi brigar. Não fui eu, tá chegando pra mim, Senhor. E Jesus dizia, tu vai resolver o que com isso, mulher? Tu vai fazer o que? Do que adianta tanto conhecimento? Mas se tu não tiver o meu direcionamento, tu vai pra onde? Sabe? E aí eu fui esperando. Muita gente me chamou de louca, sabe? Muita gente me disse, não, pelo amor de Deus, não me diga isso. Quando eu dizia pras pessoas, né? Olha, eu vou esperar em Deus. Você vai esperar o quê em Deus, Vivi? Tá tudo vindo como numa tempestade contra ti, mulher. Tu tem que agir antes que tu saia perdendo realmente tudo. Eu dizia, o Senhor vai colocar as coisas no lugar. Mesmo quando eu desligava o telefone, às vezes eu confesso que às vezes eu ficava, meu Deus, será que a pessoa tem razão? Será que eu tô enlouquecendo? Sabe? Será que eu tô perdendo meu tempo? Tô confiando em quem? Mas não era em ninguém. Era em Deus. E graças a Ele, eu escolhi obedecê-lo, esperar nele. E hoje eu consigo desfrutar, né? Glória a Deus por isso. Do seu amor. Como eu disse, não é sobre mim, não é sobre a minha família. Não é sobre nós. Porque quem somos nós? Se eu fosse agir pelas minhas forças, nada disso que eu estou contando, eu estaria contando, certamente. Mas é sobre Ele, sobre o que Ele pode fazer. Mas nós precisamos tomar a decisão de deixar que Ele faça. Nós precisamos escolher estar numa posição, que é a posição de obediência. Venha o que vier, que a gente possa obedecer. Isso não quer dizer que a gente não vá escorregar, porque eu escorreguei algumas vezes. Eu quis desobedecer, eu quis fazer por mim mesma. Mas hoje eu dou glória a Deus por Ele ter me segurado, pelo Espírito Santo ter tantas vezes me dado uma segurada, uma sacudida, e por ter feito eu enxergar que o que precisava cair de mim nessas sacudidas era mais de Deus, para que outras pessoas pudessem ser impactadas, inclusive o meu marido. Então que Deus possa te abençoar, que você possa entender que apesar da traição e apesar da dor de tudo isso, sabe? Você não pode mudar a sua identidade, que é fundamentada em Deus. Deixa pregarem o que quiserem, sabe? Que o melhor é revidar, que o melhor é separar, que o melhor é não perdoar, que o melhor é se amar, e é. Mas não existe amor maior que a gente possa depositar a nós mesmos do que obedecer àquele que nos criou e àquele que sabe o melhor direcionamento. Essa é a melhor forma de a gente se amar. Então que você possa entender isso, que você possa descansar em Deus e que apesar da dor, porque eu sei que dói, você possa entender que você tem a identidade de filho, de filha amada de Deus. Deus possa abençoar a sua semana em nome de Jesus e que você possa realmente descansar na certeza de que Ele está trabalhando em seu favor. Um cheiro, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu lar.